Isabel de Aragão, a Rainha Santa. E o Dom Diniz, o que aconteceu com ele depois? Ele veio a reencarnar-se no Brasil, 2 vezes. Uma vez na época do descobrimento, acompanhando o padre Manuel de Nóbrega. Ele foi João Ramalho. E outra vez, mais recentemente, Antônio Correia da Silva, ele veio a ser o nosso famoso Batuíra, aqui no estado de São Paulo. E a rainha Isabel de Aragão é conhecida na literatura espírita no livro Nosso Lar. Ela é a ministra veneranda. Ela teve uma neta que se tornou famosa na literatura portuguesa. Era Inês. Lembre-se da história dita por Camões. Inês era a segunda esposa de Dom Pedro I. Não é o nosso Dom Pedro I, é o rei de Portugal, Dom Pedro I. A nossa Inês de Castro veio a falecer degolada por mando de Dom Afonso IV, pai de Dom Pedro I. Quando Dom Pedro volta da caçada, já encontra Inês degolada. Por isso esse dito popular, agora Inês é morta. E quem é esta Inês? Filha de Emmanuel, a Flávia, do romance Há 2000 anos. Isso está relatado em cartas mediúnicas, ditado pela Inês através da mediunidade do nosso querido Chico Xavier. Então está aí um dos fenômenos mediúnicos de efeitos físicos e esta historinha que eu estou presenteando com essas informações. Os fenômenos de efeitos físicos que mais trazem repercussão são esses fenômenos ligados à movimentação dos corpos, a barulhos, pega fogo num determinado local da casa, os espíritos brincalhões, os espíritos zombeteiros, que provocam dentro daquele ambiente a agitação do poltergeist. Esse, vez por outros, estão lá no cinema, na televisão, nos programas que falam a respeito. E os fenômenos intelectuais, aqueles exigem a participação da parte intelectual, cognitiva, do cérebro do médium. E aqui estão os 2 modelos extraordinários que nós temos na nossa história mediúnica no nosso país. Francisco Cândido Xavier, que psicografa, e o nosso Divaldo, que mediunicamente faz aquelas palestras deslumbrantes para todos nós. Neste momento, os 2 estão envolvidos por um fenômeno chamado fenômeno mediúnico de efeitos intelectuais, que se processa através do cérebro dos médiuns. Então, vamos ver como é que acontece, de que maneira se processa este fenômeno na mente e no cérebro dos médiuns que eu estou apontando ali para vocês, o Chico e o Divaldo. Então, vou fazer uma abordagem diferente para vocês. Eu vou observar alguns domínios de investigação do fenômeno. Eu vou querer chegar lá dentro da fisiologia do cérebro. Vamos dar passo a passo dentro desse contexto de investigação que a neurociência faz. Vamos ver a mediunidade como fenômeno nos seus aspectos da psicologia, da biologia e depois da transcendência. A transcendência que eu digo é o componente ligado à espiritualidade que a ciência de hoje ainda não aceita. Mas vamos ver o que existe de psicologia no conteúdo do fenômeno mediúnico. O que está se passando aí em termos psicológicos? A psicologia é o estudo do comportamento e das funções mentais. Então, vamos ver como que se comporta o médium e quais as funções mentais estão envolvidas em termos psicológicos quando ocorre o fenômeno mediúnico. Aí nós temos que passar para um outro livro,
Mecanismos da Mediunidade e Estudando a Mediunidade, de André Luiz, psicografia do Chico Xavier. O que ele diz? Que para ocorrer o fenômeno mediúnico, é preciso sintonia, sugestão, condicionamento, assimilação e aceitação. Vocês estão vendo que todos esses termos se referem a processos psicológicos. Está dentro do campo do domínio das funções psicológicas, da mente. Só que eu acrescentei a minha contribuição. Eu estou apontando para vocês que no fenômeno mediúnico, no que se refere aos acontecimentos psicológicos, se agrega um aprendizado. Vocês vão ver comigo daqui a pouquinho. Então, vamos caminhar dentro desse texto da psicologia. Como que eu estudo a psicologia do fenômeno mediúnico? O primeiro item que estava apontado ali era sintonia. O que significa, em termos psicológicos, sintonia? Apontei ali para vocês. É vibrar no mesmo tom do outro. É como se eu estivesse tocando um violino e pedisse para o meu companheiro, que também toca o seu violino, olha, vamos sintonizar os dois no mesmo tom. Vem aí uma música que nós vamos tocar através das cordas do violino, e o meu violino precisa estar afinado com outro instrumento do meu companheiro que vai tocar comigo. Então, o primeiro processo psicológico no fenômeno mediúnico que precisa ocorrer, naquele momento da manifestação mediúnica, é esta sintonia, vibrar no mesmo tom do outro. Mas a sintonia implica também num conteúdo intelectual. O médium não pode vir para o acontecimento mediúnico sem estudar, sem enriquecer o seu cérebro com um determinado conteúdo. A pobreza intelectual do médium pode comprometer a manifestação. Então, ele precisa, de alguma maneira, se abastecer de conhecimento, se empenhar em adquirir conhecimentos, porque sintonia significa também saber o que o outro sabe. Os dois componentes da sintonia que eu estou apontando para vocês do ponto de vista psicológico. Sintonizar significa vibrar no mesmo tom do outro. E ao estudarmos e enriquecer nossa formação cultural, nós vamos adquirir um conteúdo intelectual e vamos poder sintonizar sabendo o que o outro sabe. Vamos dizer, estou fazendo aqui essa palestra para vocês e, eventualmente, aqui temos um médico, um psiquiatra, um neurologista que conhece a neurologia que eu sei, então ele sintoniza melhor a palestra que eu estou fazendo. Isto é sintonia. Olha, eu compreendi a palestra do Dr. Newport, porque eu estudei antes, li alguns dos artigos que estão aí facilitando o entendimento sobre a sintonia do conteúdo intelectual indispensável para o médium fazer com o espírito comunicante. O segundo item é a sugestão. É um fenômeno psicológico. A sugestão é acreditar no outro. Eu estou fazendo aqui uma sugestão para vocês. Eu sugeri, Allan Kardec estudou a mediunidade do ponto de vista semiológico. Eu estou estudando a mediunidade do ponto de vista neurofisiológico. É um outro domínio, um outro campo de observação. Eu posso sugerir a vocês, olha, a semana que vem vocês perguntam aqui o que é que se já está pronto a fita, para depois vocês lerem e estudarem em casa com mais calma, porque o conteúdo da aula é preciso ir aos poucos, digerindo, até vocês aprenderem. E lá no fenômeno mediúnico, qual é a sugestão?
do transe sonambúlico. É preciso excluir todas as ideias que estão do lado de fora e permitir a emancipação, o desdobramento, o deslocamento do perispírito para ocorrer o chamado transe sonambúlico. É neste momento que a manifestação do fenômeno mediúnico se processa com mais fidelidade. Por isso, o processo de reuniões e de comportamentos disciplinados dentro do condicionamento mediúnico. O grupo interessado em produzir o fenômeno, especialmente uma casa espírita como a